Primeiramente, fora Temer. Boa noite a todos e todas. Estamos hoje aqui recebendo o companheiro deputado federal Paulo Teixeira. Paulo, para nós, do Partido dos Trabalhadores, é uma honra receber você aqui, que tem um mandato muito combativo, que tem feito uma defesa incansável tanto do Partido dos Trabalhadores, como tem se dedicado, e não só como deputado federal, mas na sua caminhada também como deputado estadual, sempre deu mostras em defesa da classe trabalhadora, em defesa das comunidades, em defesa dos direitos a todos os cidadãos. Então, queria dizer aqui, Paulo, que essas imagens, elas ficarão expostas aí na rede PT, elas permanecerão lá, ficarão aí para a história do Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma rede aí organizada e bastante importante para a organização. Então, queria agradecer a presença de todos e todas e franquear a palavra aí aos componentes da mesa para que possam fazer também o uso da palavra. Áurea. Companheiro, bem-vindo, né, nesse tempo que a gente está passando aí de guerra. É muito importante ter você aqui na nossa cidade. A gente acompanha e, assim, bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Acho que a gente precisa, assim, imensamente agradecer você, Paulo, por estar aqui com a gente nessa noite, né, e poder estar com a sua luta, né, no Congresso, está participando a nós, né, pouco esse momento que você está vivenciando lá, e a gente só tem a esperar, assim, a riqueza, né, desse momento para que a gente possa também estar se munindo, né, de informações e também de contribuições para que a gente possa estar caminhando quanto companheiros e companheiras. Agradecer o Fernando Tremura, agradecer a presença de todos e de todas para esse nosso diálogo, essa nossa conversa aqui no PT de Ribeirão Preto. É um PT que tem sede própria, né? Uma sede bonita, isso é raro no sistema partidário brasileiro, é raro no PT. E o PT já administrou por 2 vezes a cidade de Ribeirão Preto e administrou tão bem, né? Quando o Palocci foi seu prefeito. E quero dizer que hoje, né, eu cheguei ontem a Ribeirão, fui visitar, com o Fernando, nós fomos visitar o MST e depois fomos a Jardinópolis, né? Fui a Jardinópolis ontem à noite. Depois de Jardinópolis, hoje voltei para Ribeirão, né? Fui num evento da CUT, e depois nós fomos para São Joaquim da Barra. E aí voltamos para Ribeirão e eu fui fazer uma coisa que eu faço desde que eu tinha 1 ano de idade. Eu fui tomar um sorvete no Geraldo, né? E os sorveteiros me conhecem, então fui também dar lá os pesares, né, pelo falecimento do Geraldo. Eu estou até me cobrando de escrever uma crônica sobre essa minha relação com essa sorveteria que eu considero a melhor do mundo, né? E depois fui visitar uma tia, venho aqui agora à noite, e amanhã nós vamos para Pradópolis, depois vamos para Taquaritinga e vamos para Araraquara, né? Então esse é o nosso circuito dessa semana. Então quero agradecer o PT de Ribeirão, agradecer a militância que veio nos prestigiar para uma conversa, né? Realmente nós vivemos num momento muito delicado da vida nacional, né? E acho que
há um ano que nós estamos vivendo um processo de grande retrocesso no Brasil, né? Um ano que nós estamos perdendo, né? A agenda do golpe foi mexer em lugares muito importantes do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, dos direitos do povo brasileiro. E, ao mexer nisso, né, eles estão implantando uma agenda neoliberal que nenhum governo eleito implantaria. Nenhum governo eleito teria a ousadia de implementar essa agenda. Mas eles estão implementando porque deram um golpe, estamos vivendo um estado de exceção e eles têm muito apoio da mídia. Não tem nenhum apoio popular, nenhum. 95% do povo é contra a agenda deles e é contra eles. Mas eles estão aí porque tem um apoio forte da mídia, e um apoio forte do Poder Judiciário e tem um apoio forte da elite que detém o poder econômico no Brasil, né? Qual foi a agenda que eles implementaram? Em primeiro lugar, eles mudaram o marco regulatório do pré-sal. Todo mundo sabe que o pré-sal é um petróleo já descoberto. Portanto, o petróleo já descoberto, ele é fácil de ser explorado. Antigamente você tinha um contrato de risco com as empresas de petróleo e você fazia o contrato seguinte: se vocês descobrirem o petróleo, portanto vocês invistam para descobrir, se descobrir uma parte de vocês, uma parte é do Estado brasileiro. Agora esse petróleo já foi descoberto e eles então estão... e nós tínhamos aprovado uma legislação dando quase que um monopólio à Petrobras para essa exploração. Por que o monopólio? Porque, como esse petróleo pertence ao povo brasileiro, esse petróleo, ninguém tem controle sobre a extração. É muito difícil você controlar a extração. Se a Petrobras estiver junto, ela controla a extração e vai dizer quanto de petróleo foi retirado. Eles começaram mudando o marco regulatório do petróleo, depois eles mudaram a lei de componentes nacionais, que era exatamente uma lei que, ao exigir componentes locais na extração de petróleo, está exigindo que as plataformas, os navios e grande parte dessa indústria de extração sejam produzidos no país. Então, era um instrumento de política industrial. Era dizer o seguinte: eu tenho uma grande riqueza e, para explorá-la, eu vou desenvolver uma indústria aqui. Exatamente para você não ter o mesmo problema que tem os países que produzem petróleo. Muitos países que produzem petróleo acabam negociando o petróleo bruto sem desenvolver uma indústria local. Nós, então, estávamos na direção do desenvolvimento de uma indústria local. E eles modificaram a lei de conteúdo local, diminuindo a exigência de conteúdo local. O que faz, por exemplo, que um estado como o do Rio de Janeiro viva um processo de crise, porque o que é a economia do Rio de Janeiro? A economia do Rio de Janeiro é muito baseada no petróleo e na produção de navios e na produção desses componentes, né? Refino, mas é muito em torno da indústria petrolífera. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil da economia carioca, e na diminuição da exigência de conteúdo nacional, você compromete ainda mais aquela economia. Depois, eles aprovaram aquela PEC, que terminou sendo a PEC 55 no Senado, que congela os gastos públicos por 20 anos e só permite
que eles sejam corrigidos pela inflação. Isso, do ponto de vista do interesse deles, é exatamente fazer superávit para pagar juro para banqueiros e, ao mesmo tempo, diminuir o tamanho dos gastos públicos, sem considerar que quando você tem crescimento, tem maior arrecadação, tem maior superávit, você poderia reinvestir em educação, reinvestir em setores estratégicos e, inclusive, em obras para puxar a economia. Nós perdemos o instrumento do gasto público nesta PEC de congelamento por 20 anos, né? Depois eles foram um pouco mais adiante e aprovaram aquilo que eles chamam, mas não é, de reforma trabalhista. Quer dizer, é um enorme retrocesso. Eles acabaram permitindo a terceirização em áreas que não sejam, em áreas que sejam inclusive áreas da finalidade da empresa. Nós tínhamos na Câmara já aprovado uma lei que restringiu a terceirização e protegeu a área fim da empresa. Eles conseguiram retomar e botar a terceirização, inclusive na área fim. Então, uma metalúrgica que tinha a parte de segurança, de restaurantes, de limpeza, de informática terceirizados, agora, inclusive, a parte de produção pode ser terceirizada. E todo mundo sabe que a terceirização, nesse caso, vai servir para diminuir a massa salarial. Essa legislação também permite a contratação do empregado como pessoa jurídica. A contratação do empregado como pessoa jurídica tem os efeitos de não pagar 13º, não pagar férias, não pagar fundo de garantia, né? E permite também a contratação por hora. E o trabalhador fica à disposição do patrão, que pode dizer, olha, eu vou diminuir o número de horas suas, vou recortar o número de horas, inclusive isso retira o valor do salário mínimo, porque você pode ter um trabalhador que não trabalhou o número de horas suficiente para receber esse valor. Assim, eles mexeram para diminuir a massa salarial. Eles estão mexendo para diminuir a massa salarial. Isso vai representar uma diminuição do conjunto do valor dos salários no Brasil, né? Então, eles aprovaram essa agressão à CLT, que nem os militares tiveram a pachorra de fazer, né? E eles fizeram, né? E organizaram uma destruição da Previdência Pública e digamos, um fechamento da porta de entrada na Previdência Pública. Por quê? O Lula, quando ele chegou, 50% da força de trabalho no Brasil estava na Previdência. Ele estendeu para 75% da força de trabalho na Previdência, na cobertura previdenciária. Eles querem voltar para 50%, então expulsar uma grande parte da força de trabalho. E como eles não conseguiram ainda aprovar a emenda constitucional, eles estão fazendo via procedimentos. Você encontra o trabalhador que vai te dizer, olha, estão tirando aposentadoria, estão tirando benefícios. Então, eles estão fazendo por dentro da máquina, enrijecendo as normativas para tirar a gente de dentro do sistema previdenciário, né? E toda a proposta deles é essa, né? Ao elevar a idade do benefício de prestação continuada, para tirar a gente ou esperar que esse cara morra, né? Porque é pobre e aumentou a idade, né, de 65 para 70, quer dizer, vai esperar que o cara morre, porque as condições de pobreza nem sempre permitem que a pessoa chegue na idade que uma pessoa que tem uma renda alta possa chegar, né? Assim, eles avançaram, não conseguiram aprovar, né? E ontem eles
tomaram uma medida mais ousada ainda, anteontem, né, em que eles vendem parte importante do patrimônio público. É importante dizer que eles vinham vendendo as subsidiárias da Petrobras, eles vinham se desfazendo dos ativos da Petrobras. E agora eles foram de cheio no setor elétrico, propondo a venda da Eletrobras, né, o que vai diminuir em muito a capacidade de planejamento e a capacidade estratégica de desenvolvimento no Brasil, já que a energia é um insumo fundamental para o desenvolvimento, né? Então eles colocaram à venda a Eletrobras, né? Colocaram à venda a Casa da Moeda, colocaram à venda o aeroporto de Congonhas e vários outros aeroportos e também colocaram à venda uma área de minério nobre na divisa do Pará com o Amapá, né, onde tem ouro, manganês, criada pelos militares. Eles fizeram eles tomaram essa medida, né? É importante dizer que quanto mais popularidade eles perdem, mais eles se apoiam no andar de cima, nos bancos, no sistema financeiro, nas grandes corporações, e vão entregando o Brasil para eles, vendendo o Brasil. Bom, esse golpe teve como objetivo implantar essa agenda neoliberal que até então vinha sendo rechaçada nos governos Lula e Dilma, né? Não só no Brasil, como na América Latina. Aqui se fez um território quase que livre dessa agenda neoliberal. Foi uma agenda anti-neoliberal que os governos fizeram, de forte conteúdo social. E agora eles retomam a agenda neoliberal e, ao mesmo tempo, eles retiram direitos e destroem a agenda social, né? Bom, esse golpe, evidentemente, muitos estão escrevendo, né? Eu fiz um post outro dia, que inclusive fui entrevistado agora nesse post aqui de Ribeirão, como é que ele chama? Calçadão. O Calçadão. Mas hoje tem um artigo muito interessante, não sei quem leu, do Vladimir Safatli, na Folha, que ele fala, eles não querem sair tão fácil, eles não querem 2018. E eu já falava umas 2 semanas atrás que os 3 passos do golpe agora, a agenda do golpe, o golpe dentro do golpe, significa adotar 3 medidas. A primeira medida é o distritão, que é uma forma de prorrogar os mandatos dos atuais parlamentares. Eu não vou aqui me deter porque acho que vocês já aprofundaram sobre isso, mas o distritão, ele diminui a concorrência, né? Ele aumenta o custo de campanha, ele distancia o eleitor do representante, ele dificulta a renovação, ele dificulta a disputa das mulheres, ele destrói os partidos. Então, o que hoje a base golpista, a base do Temer, do Eduardo Cunha e do Aécio quer fazer é se manter no poder por um sistema de baixa concorrência, um sistema de baixa capacidade de renovação. Então, esse distritão é pensado para manter essa base lá. O segundo passo do golpe é o parlamentarismo. Como eles não têm um candidato que seja competitivo, eles querem esvaziar os poderes do presidencialismo, eles querem acabar com o presidencialismo. No Brasil sempre foi assim, o parlamentarismo no Império serviu para evitar as revoltas liberais. No período de
62, o parlamentarismo serviu para esvaziar os poderes do João Goulart. Foi uma maneira deles admitirem a possibilidade do João Goulart assumir. Foi esvaziando os seus poderes através do parlamentarismo. E agora é uma tentativa de evitar que o Lula volte. É dizer o seguinte, quase que reconhecer que o Lula é o cara mais competitivo e, portanto, é a busca do esvaziamento da presidência da República. E o terceiro passo que o golpe quer dar é tirar o Lula da disputa de 18. É fazer uma eleição sem Lula. É como se a gente tivesse uma Copa do Mundo que você diria o seguinte, olha, então a Argentina vem aí, mas então nós vamos conseguir um jeito de tirar o Messi do time, né? É tirar a capacidade do Lula disputar pelo meio jurídico, né? É o uso político do poder judiciário, porque aquela sentença que foi dada contra o Lula é uma sentença política, uma sentença sem base jurídica, sentença que contraria todos os princípios do direito. Eles têm que reinventar o direito para dar aquela sentença. Eles tentaram fazer isso de uma maneira tosca, brusca, uma maneira que não convenceu o povo, não convenceu ninguém. Chacoalhando a vida do Lula, dizendo que tudo ia chegar no Lula, que iam pegar o Lula, né? Era a narrativa. Por isso que o livro que foi feito em torno dessa sentença chama Uma Sentença Anunciada, o caso Lula. Porque todo mundo no começo já sabia o que aquele juiz ia fazer. Ele cometeu inúmeras ilegalidades, inúmeros abusos sobre os olhos do Poder Judiciário que nada fez para tirar o Lula da candidatura. Ele fez aquela coercitiva sem que o Lula tivesse se negado a depor, né? Ele vazou a conversa da Dilma com o Lula, sendo que o único poder capaz de investigar um presidente da República é o Supremo Tribunal Federal, né? E nada aconteceu. O judiciário, a cúpula do judiciário foi conivente com aquele juiz de Curitiba, né? Assim, nós estamos nessa agenda do golpe e nós temos que nos mexer, não achar que 18 está aí, que é natural que vai acontecer, que vai ter justiça capaz de reverter essa brutalidade que a justiça está cometendo com Lula, guiada pela Rede Globo, né? E tentar alterar esse estado de coisa. Nós precisamos nos mexer para alterar esse estado de coisa e mexer com o país, né? Fazer um processo no país de muita mobilização, muitos protestos pelo fora Temer, nenhum direito a menos e pela garantia dos direitos políticos do Lula, né? Bom, eu quero também tocar em dois aspectos, penso eu que são os últimos. Primeiro, o que é essa reforma política que está lá, né? Evidentemente que o Brasil precisa de uma reforma política, precisa. Que esse momento nós estamos vivendo é o esgotamento do sistema político, não tenho dúvida que é isso. Agora, como fazer a reforma política? Eu acho que o único jeito de fazer uma reforma política é uma constituinte exclusiva, com poderes para mexer nos capítulos das instituições políticas, exclusiva para isso, restrito a isso, mas com participação popular, com pessoas eleitas exclusivamente para isso, para mexer no sistema político. É um sistema político que se formou uma oligarquia parlamentar, uma oligarquia que não quer mudanças, uma oligarquia reacionária, uma oligarquia que é regada a poder econômico. Então, o único caminho seria esse. Assim, esse momento não teria condições de fazer uma reforma política, senão de ter retrocesso. Eles querem emplacar dois grandes retrocessos nessa reforma política. O Distritão, que eu acho que eu falei aqui suficientemente sobre ele, e
o financiamento empresarial. Então, são as duas, digamos, os dois pilares desse retrocesso, e se eles evidentemente conseguirem, eles vão conseguir ali na frente votar o parlamentarismo e esperam que a justiça faça o trabalho sujo de tirar o Lula da candidatura. Assim, nós estamos num debate, pelo menos saímos com a impressão de que eles não têm maioria para apoiar o Distritão, né? Assim, nós estamos ter um impasse. E o que nós queremos emplacar semana que vem? Primeiro é o fim das coligações, com correspondente frentes partidárias nacionais que deveriam ser seguidas estadual e localmente, e para ter uma coerência no sistema e um caráter mais programático no sistema. O segundo, a cláusula de barreira, para diminuir o número de partidos existentes no Brasil, já que proliferaram os partidos e virou um negócio montar partido, né? Hoje em dia, no Brasil inteiro, as pessoas têm um partido para vender tempo, vender legenda, vender as coligações dos partidos. Então, nós temos que diminuir o número de partidos e torná-los mais programáticos. O terceiro tema que a gente vai tentar é o financiamento público. Por que ele é importante, o financiamento público? Para dar paridade de armas, para dar igualdade na disputa e para divorciar o sistema político do sistema econômico. Hoje o sistema econômico capturou o sistema político pelo mecanismo do financiamento empresarial, mas também da pessoa física, porque só pode contribuir com grandes valores quem tem grande renda. Essa é a correlação. E assim, o financiamento público poderia ser uma possibilidade de diminuir essa captura, garantir maior isonomia e garantir que os trabalhadores tivessem meios de fazer campanha, né? Toda a crítica ao financiamento público, na minha opinião, ela é incorreta. Por que ela é incorreta? Porque se você for ver a Lava Jato, né, a Lava Jato já de leniência deve ter retornado uns 5 bi. Então, o sistema atual é o sistema em que o empresário apoia as campanhas e, em contrapartida, ele tem contratos. É uma equação simples, direta. Portanto, nós precisamos acabar com esse processo de corrupção baseado em financiamento empresarial e financiamento de campanha. Só que você tem que pôr algo no lugar. E esse algo tem que ser um financiamento público. Na minha opinião, houve um erro no relatório de colocar um valor. E isso atraiu os adversários para falar do valor, e a gente acertou em retirar o valor. Dizer o seguinte, esse valor vai ser definido lá no orçamento, né? Nós também somos favoráveis, e nós temos uma divergência com o relatório, que os tetos sejam menores. Nós somos favoráveis que o teto de campanha seja 70% da média da eleição passada, sendo que o que está lá dá valores em torno de 2,5 milhões para São Paulo. Nós somos contrários àquilo. E dá um mesmo valor para o Brasil inteiro. Então nós achamos que tem que mudar essa votação, colocando um teto baixo para a campanha e um teto baixo para a contribuição de pessoa física. Hoje tem gente que doou em campanha 200, 300 mil. Nós estamos dizendo que o máximo tem que ser 10 mil. E o autofinanciamento também é altíssimo no Brasil. Só o Dória botou 6 milhões na campanha dele. Se você permitir um autofinanciamento desse tipo, que é a legislação atual, e que se não conseguir colocar nada no lugar vai prevalecer, você vai atrair candidatos ricos. O Dória não é do patrimônio dele.
foi comprovado, o Haddad fez uma ação na justiça que comprovou que o Dória fez um contrato com o Estado de São Paulo, o Estado de Goiás e o Estado de Mato Grosso, um mês antes de começar a eleição, e cada um passou 1,5 milhão para as contas da LIDE, e depois ele passou para a sua própria campanha. Então, esse mecanismo também é um mecanismo fraudado, né? Assim, nós achamos que tem que ter financiamento público, estamos dispostos a enfrentar esse debate sobre o financiamento público, né? Essa história de que, bom, se você pega lá um valor, você está tirando da creche, da escola do posto de saúde, o que tira da creche, da escola do posto de saúde é o sistema de financiamento empresarial, porque ele dá o dinheiro e depois superfatura o contrato de obra, superfatura o contrato de merenda, superfatura o contrato no hospital, retira dinheiro público. Assim, nós somos favoráveis e vamos enfrentar o tema do financiamento público. E por último, nós estamos achando que, como não é tempo que dá para fazer grandes mudanças, mas nós vamos propor ou a manutenção do sistema atual, para não ter o distritão, ou nós vamos propor um distrital misto proporcional, o chamado distrital misto alemão. Então nós vamos tentar, nesse período, fazer essas 4 medidas: a medida da cláusula de barreira, fim das coligações, financiamento público e distrital misto. Então, a semana que vem, a gente entra fortemente. Sobre o governo do Temer, nós estamos entendendo que o governo do Temer não conseguirá fazer a reforma da Previdência, porque agora ele vai ter que reunir forças para se segurar uma segunda denúncia que o Janot vai propor e que estava esperando a delação do Funaro para propor. Então, ele vai gastar mundos e fundos para comprar parlamentares a preço de ouro, né, para evitar a denúncia que se avizinha contra ele, né? E por último, eu queria falar para vocês do que eu acho que tinha que ser o futuro do Brasil. Primeiro, eu acho que a sociedade brasileira tem que se mobilizar. Hoje o Safatli fala uma coisa importante: nós estamos numa guerra civil, silenciosa, porque o que eles estão fazendo com os direitos dos trabalhadores é uma violência sem precedentes, né? Nós temos que reagir a essa ofensiva com mobilização, com protestos, com greves, e isso ser, digamos assim, acompanhar do processo político, né? Eu acho que o Lula pode ser presidente se tiver uma grande mobilização na sociedade brasileira. E será um presidente vitorioso na sua agenda se ele for acompanhado de uma grande mobilização e de uma agenda de reformas. Tá certo? Me perguntaram hoje numa rádio: por que vocês perderam o poder? Eu falei: por 2 razões. Primeiro, que a elite brasileira, ela é virulenta. Ela foi a última elite que no mundo, né, aboliu a escravatura. Ela é muito recente, a escravatura no Brasil. Em segundo lugar, ela derrubou o Jango. Ela levou o Getúlio à morte e derrubou a Dilma. Ela não admite mudança. Ela não admite que o povão vai estudar na USP aqui de Ribeirão Preto, ela não admite que o povão ande de avião, ela não admite que frequente aí o shopping Ribeirão, ela não admite dividir a rua e os privilégios e o seu poder simbólico com o povão. Então ela é muito reacionária e virulenta, né? Em segundo lugar, eu acho que os pilares que a gente construiu não tinham um alicerce tão forte que impedisse de nos tirar. Portanto, um novo governo Lula teria que ter alicerces muito profundos para fazer mudanças perenes para a sociedade brasileira, que sobrevivam às reações da elite. A elite terá reações brutais contra um governo do Lula,
Portanto, nós temos que nos preparar e impedir que essas reações interrompam um ciclo de mudanças. Esse é o tema. Então, eu acho que tem que ser um programa de crescimento, geração de emprego, distribuição de renda. Tem que ser um programa de industrialização. Nós temos que fazer do Brasil um país industrial, sofisticado, mas aí nós vamos contar com a disputa em relação ao rentismo. O rentismo que é um país para eles, que você sustente a elite que vive da dívida pública. Então, é uma disputa que nós temos que travar. Nós temos também que organizar os serviços públicos, organizar os serviços de saúde, de educação, de previdência e o serviço de segurança pública, né? E tem que ser um país intenso e fazer as suas reformas. Eu aqui indicaria 4 reformas importantes serem feitas. A reforma política, para fazer um sistema político popular. Segundo, uma reforma tributária. Hoje, quem paga tributo no Brasil, proporcionalmente a rendas, são os trabalhadores, não é a elite. A elite pega seu patrimônio, põe numa sociedade de propósito específico e não paga imposto, né? Então tem que fazer uma reforma tributária, não tem imposto sobre ganhos no sistema financeiro, sobre lucros e dividendos, tem que instituir. Terceiro lugar, você tem uma mídia, que é uma mídia que deforma a democracia, porque ela interfere na política com muita força, ela teve no golpe. E, em quarto lugar, você tem que fazer reforma agrária, né? Aqui na região de Ribeirão, você tem muito trabalhador rural aí sem terra. Ontem nós fomos visitar vários assentamentos, acampamentos. Do outro lado, você tem muita usina falida, né? Então, você tem que destinar terras para os trabalhadores, mas não só terra. Depois tem que levar infraestrutura, água, luz, casa, escola, tecnologia agrícola, equipamentos, né? Para que essas pessoas possam desenvolver a sua atividade econômica. Eu tive em Andradina recentemente e ganhei uma caixa para levar para o Lula, mas no meio do caminho o Wellington esqueceu no hotel, não entregamos para o Lula, que tinha requeijão, iogurte e leite em pó. Então você tem segmentos da reforma agrária que são segmentos muito já sofisticados do ponto de vista da sua produção, ou que produz geleia de morango, ou que produz compotas, pinga, vinho, ou que produz produtos orgânicos. Eu fui lá na loja do MST lá em São Paulo e são coisas muito boas, né? Assim, eu acho que nós temos que ter um programa intenso de reformas para a sociedade brasileira que dê muito mais alicerce para essas mudanças. Eu tenho comigo que o segundo governo do Getúlio foi aonde foram erigidas as principais instituições do país. Petrobras, BNDES, Companhia Siderúrgica Paulista, enfim, várias instituições nacionais foram construídas ali, no segundo governo, num Getúlio mais maduro, né? Mas não menos cercado, que ontem foi o aniversário do suicídio dele, né? Que foi em 54. Deu 64 anos, mais ou menos, do suicídio do Getúlio, né? Assim, eu acho que uma eleição do Lula tem que ser a quente, tem que ser com intensidade, tem que ser com mobilização. Só isso vai garantir a eleição, só isso vai garantir que o Lula seja candidato, só isso vai garantir que ele mude, né? E para isso você vai ter que ter uma política de alianças
que a grande questão da política de alianças é ter um núcleo duro que sustente, né? Então nós vamos ter que cuidar muito da construção desse núcleo duro numa política de alianças. Bom, gente, são essas as provocações que eu queria fazer, agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, e certamente aqui o meu presidente. Aliás, Fernando, eu quero te agradecer muito, porque o Fernando fez uma coisa rara, né? Que foi, e acho que ele deve fazer isso com todos que vêm aqui, mas para mim foi raro, eu nunca tinha visto, que foi me acompanhar. Desde ontem à noite nós estávamos lá no MST, hoje de manhã nós estávamos no negócio dos bombeiros, e eu até fiz lá com os bombeiros um trocadilho. Eu falei assim, gente, o Brasil precisa de gente que apague fogo. Esse governo Temer está pondo fogo no país, nós precisamos mais de bombeiros. E agora estamos juntos aqui, né? Então, agradecer, Fernando, a você, agradecer a todos os companheiros, todas as companheiras que estão aqui, e abrir para o debate, para as conversas aqui que a gente deve fazer. Então, muito obrigado aí da atenção de vocês. Então, companheiros e companheiras, está aberto o debate, sintam-se à vontade. Fernando, só você traçar na gravação, podia ficar bem pertinho da Dilma, que aí é o melhor lugar. Bem perto da presidente eleita, né, do Brasil. Então, quem for fazer a pergunta, se dirigir aqui, então, você vê mais ou menos aí, pode ser primeiro. Vai lá, Ricardo, posso falar? Eu queria primeiro agradecer a sua presença, acho que é fundamental isso que a gente está fazendo aqui, e a presença das grandes lideranças do partido, percorrendo os diretórios, na rua, organizando a militância e debatendo com a população, como está dando o grande exemplo o nosso presidente Lula, que acho que é o grande acontecimento nacional que tem mobilizado, né, as forças de esquerda, as forças do partido, as forças progressistas. Ô Paulo, você fez uma análise muito boa e tocou em vários assuntos importantes. Eu só queria te fazer uma pergunta. Você falou do Vargas, você falou daquela articulação política que conduziu o país à redemocratização. E colocando a importância dessa caminhada do presidente Lula, como é que você tem sentido lá no Congresso Nacional e nas lideranças que você tem contato, da importância de se construir uma unidade nacional em defesa da soberania nacional, em defesa do projeto nacional de desenvolvimento que tem sido destruído pelo governo Temer, e um projeto amplo, né, que inclua as forças nacionalistas, que inclua as forças de esquerda, que inclua todos aqueles que se colocam em contraponto ao projeto neoliberal, ao projeto do golpe e ao projeto do governo Temer, como se colocou as forças nacionais de esquerda e progressistas na década de 80 para construir a Constituição de 88. Isso é meu questionamento aí. Muito obrigado. Primeiramente, queria boa noite a todos. Né? Primeiramente, fora Temer. Fora Temer, fora Alckmin. Né? É isso. Meu nome é Roberto Toffoli, sou conselheiro estadual da POSP e agora estou na direção da POSP no coletivo dos municipais aqui em Ribeirão Preto. Eu queria te perguntar, deputado, a questão da educação, né? O nosso pré-candidato Lula ganhar as eleições, quais vão ser essas primeiras medidas? Que agora veio também com a questão da escola de tempo integral, né, do Temer. Então o PSDB agora no estado de São Paulo está usando isso. Qual que é essa escola de tempo integral? O menino fica lá das 7 da manhã às 5 da tarde, né? Vai diminuir várias disciplinas, história não vai ter mais, geografia não vai ter mais, e aí eles falam em ciências humanas. Então o professor de história vai dar aula de filosofia, de sociologia, né, várias... Então é um absurdo, né? E fora isso, esse professor tem que ter perfil. E hoje nós temos 35 mil professores que o PSDB vai mandar embora agora, que em 2018 não vai estar na rede do Estado. E como enfrentar esse governo do PSDB também, porque aí vem agora o Dória, né? Agora vem um outro aí, surgiu um outro aí dele. Até o Alckmin está perdendo espaço para o Dória. Então como você vê todo esse contexto da educação, tanto no estado de São Paulo como a nível nacional? Muito maior que isso. Existe um déficit de 550 bilhões esse ano que vão ser pagos em juros. E isso
E para quem entende o mecanismo de dívida, o sistema... E segundo, eu também acho que o Lula, com a sua intuição, botou esse país para mexer, porque tinha uma certa paralisia e esse processo dessa caravana, ele cria uma esperança de novo no país, ele reacende a chama no país e a figura dele mobiliza, né? Então eu acho que foi bem marcado por você. E o Pedro fala do desemprego. Realmente, quando você tem de um lado 14 milhões de desempregados e de outro lado você tem o trabalhador com medo, o trabalhador que está trabalhando está com medo de ser demitido, ou ele está com medo de mudarem o contrato de trabalho dele, né? Ele está com medo de no final do ano eles começarem a mandar o cara que tem um emprego, um vínculo, e contratar pessoas como trabalhadores temporários, como pessoa jurídica, como terceirizado. Então os trabalhadores estão já receosos, não é? Não há uma reação muito forte porque eles colocaram os trabalhadores, os sindicatos na defensiva. Essa questão do imposto sindical foi uma maneira também de enfiar uma pressão na garganta dos sindicatos. Os sindicatos hoje têm mais 4 meses só de imposto sindical, não tem mais imposto sindical se não tiver uma nova resolução desse tema. Isso vale para os trabalhadores, mas vale para os sindicatos patronais também. Mas no Congresso Nacional, que é muito pró-empregador, que é muito empresarial, não tem simpatia pelo imposto sindical, não tem a simpatia pelo imposto sindical. Portanto, é um clima difícil mesmo de mobilizar por esses 3 aspectos: alto desemprego, insegurança da classe trabalhadora e, por último, o esgotamento das finanças dos sindicatos de uma ameaça de diminuir os seus recursos, né? Portanto, eu acho que nós precisamos, né, mobilizar os trabalhadores e ampliar a luta social no Brasil, né, e construir uma frente para diminuir a força até o esgotamento do governo Temer, né, até você derrubar. Então você tem uma classe média muito ressentida, e que uma parcela dela vai para o aparelho de Estado e que leva esse ressentimento para o aparelho de Estado e que forma, por exemplo, o judiciário que nós temos hoje, o Ministério Público que nós temos hoje, ou mesmo profissões liberais muito reacionárias. Os médicos é um setor que expressa esse segmento. Então, eu aqui na minha fala, quando eu falei de um projeto, eu acho que nós temos que pensar um país industrial. Nós temos que disputar esse novo tempo do mundo, que é o tempo em que alguns países vão ou não se industrializar. Não é fácil isso, mas eu acho que o Brasil tem que disputar essa situação. Eu sou muito simpático por aqueles 5 pontos que, ainda que tenha sido colocado por uma pessoa como Bresser, mas eu acho que ele está nesse desenho democrático, nacionalista, foi ele, o Celso Amorim, o Requião, quando eles falam dos 5 pontos. Entre os 5 pontos, eles falam, primeiro, tem que desvalorizar o real, porque senão você vai ter consumo aqui e produção na Índia, na China, na Ásia, tá certo? Então você tem que desvalorizar o real para valorizar a indústria nacional. Em segundo lugar, ele defende salários altos. Em terceiro lugar, distribuição de renda. Em quarto lugar, disciplina fiscal. Em quinto lugar, superávites que mantenham essa proposta da construção de uma indústria nacional. Então, a crise do capitalismo, ela criou uma situação que a China foi com uma disputa arrasadora do parque industrial nos países existentes. Um núcleo
de gente de altíssima qualidade, e essas pessoas foram grandemente corajosas no enfrentamento dos momentos mais difíceis que nós vivemos, que foi aquele momento do impeachment, não é isso? Das eleições municipais. Mas foi gente que resistiu, atacou o golpe e está dando a volta por cima. Então, com esse partido, com os movimentos sociais que no Brasil estão fortes, e o movimento de moradia foi muito importante na resistência. Alguém disse aqui que os sindicatos estão com muita dificuldade de mobilizar. Nessas manifestações em São Paulo, você vê pouco trabalhador de fábrica sindicalizado. A CUT e tal, ela viabiliza recursos, mas o pouco que vem é do movimento de moradia de mulheres. Esses são os movimentos que têm sustentado a luta de resistência. Por último, eu acho que nós tínhamos que fazer uma grande mobilização quando for votado o segundo pedido de licença do Temer. Né? Em todas as cidades brasileiras nós temos que fazer um grito de fora Temer muito alto para esses parlamentares, essa base corrupta, essa base fisiológica, vendida do Temer, ser constrangida. Né? Aqui de Ribeirão Preto tem um grande líder deles. Né? Nós temos que botar o nome dele na boca do trombone, no poste, botar no poste, a boca desses caras no poste. Marcos Feliciano, dessa região aqui, tem vários. Né? Então, gente, muita força aí, viva o nosso Partido dos Trabalhadores. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.